Olá a todos, é com muita satisfação que nós, professores da FECAP, estamos realizando um evento para tratar sobre o assunto do momento, reforma tributária. Eu sou a Giovana Carrer, professora da pós-graduação em Gestão Tributária, disciplina de Gestão dos Tributos das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Estou aqui com os nossos colegas, professor Josué, professor Douglas, e nós receberemos um convidado muito especial, o Ricardo. Nós vamos já passar a palavra para eles se apresentarem, para tratar exatamente desses assuntos, na visão do empresário, quais são geralmente as dúvidas que os empresários estão apresentando, dado o cenário que nós estamos vivendo em plena reforma tributária e com todos os andamentos aí que nós temos que providenciar para o próximo ano. Eu vou passar a palavra então para o meu colega Josué se apresentar. Olá, Giovana, os colegas estão aqui, daqui a pouco você vai ficar sabendo quem está com a gente aqui, mas eu sou o professor Josué Pereira, eu milito aqui na disciplina Compliance das Obrigações Acessórias dos Tributos Indireto, aqui nessa casa do Contador, a FECAP. Também é um prazer estar aqui discutindo, inclusive com o empresário, o setor contábil e tributário, e falar das novidades sobre a reforma tributária. Quero passar para o nosso colega, também professor da casa, Douglas Campanini. Olá, Giovana, é um prazer estar aqui com você. Josué, caro amigo de longa data. Ricardo também. Prazer imenso dividir aqui com você esse espaço. Também sou aqui professor da FECAP, do curso de Gestão Tributária da pós-graduação, disciplina de tributos indiretos, agora aí falando também sobre CBS, IBS, o que isso vai trazer para a gente de novidade. Então, a ideia é que a gente consiga aqui dentro desse bate-papo trazer para você informações importantes que a gente discute em sala de aula, que a gente aborda aqui com os alunos e também que a gente vivencia no dia a dia. É um prazer estar com todos vocês aqui e recebendo você, meu amigo Ricardo, que professor, além de empresário, professor também, será professor da FECAP, vamos fazer toda essa força aqui, né? Mas professor de outras instituições também. Ricardo, é um prazer muito grande estar aqui com você, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a todos e a todas inicialmente, né? Agradeço aqui a professora Giovana, professor Josué, professor Douglas, professores da casa, né? E que privilégio ser aluno da FECAP e ter esse time de professores, né? Eu sou Ricardo Prado, empresário do setor contábil e também jurídico. E eu sempre digo que o melhor casamento que eu conheço é o da contabilidade com direito, né? Já que nós vamos falar sobre reforma tributária, essas duas grandes linhas do conhecimento estão totalmente diretamente relacionadas. Perfeito. Então, creio que você, aluno da FECAP e futuro aluno da FECAP, tem muito a ganhar com o nosso bate-papo que teremos aqui hoje. Sem dúvida alguma. E, Ricardo, já entrando no assunto que é muitíssimo discutido, eu queria perguntar, na sua visão, quais são as principais dúvidas que os empresários têm apresentado na sua atuação profissional? E aí, fica à vontade também para compartilhar as experiências e passar também aqui a palavra para o professor Douglas, professor Josué, e a gente vai fazendo aqui um bate-papo assim bem descontraído, porque é isso que a gente precisa nesse momento, né? Conhecimento e que ele seja o mais didático possível e mais conectado com a realidade daquilo que acontece nas empresas. Legal, bacana. E obrigado, né? Excelente pergunta, porque o empresariado brasileiro está cheio de dúvidas, né? Com muitas dúvidas, porque a reforma tributária, na verdade, ela já é uma realidade, quer seja dentro da Constituição Federal, quer seja dentro do nosso ordenamento jurídico brasileiro, mas ainda requer diversas regulamentações. Então, por exemplo, a primeira dúvida que vem realmente à cabeça dos empresários é uma questão que ainda não tem resposta, que são as alíquotas, né? Se a gente tem novos tributos e se esses novos tributos já foram instituídos, por que não ainda veio as alíquotas, né, de fato, desses novos tributos IBS,
CBS e até mesmo o imposto seletivo, né? Isso traz uma certa angústia e ansiedade para os empresários de uma forma geral, de dizer assim, eu posso até estudar e entender o impacto, mas eu não consigo dizer exatamente o tamanho do impacto enquanto eu não tenho as alíquotas. Essa é a primeira questão, né? Ou a primeira dúvida, alíquotas. Uma segunda grande dúvida, e eu como empresário brasileiro também tenho uma certa ansiedade em relação a isso, é que o Brasil é um país de dimensões continentais, né? A gente tem 5 grandes regiões, onde naturalmente o Sudeste, né, é o mais desenvolvido, o Sul, né, do Brasil ali em segundo lugar, o Centro-Oeste veio crescendo muito nos últimos tempos, principalmente por causa do agronegócio, mas o Norte e o Nordeste, ele realmente necessita de muitos incentivos fiscais que existem e que foi um atrativo para várias empresas virem para esses estados, né? E a reforma tributária, dita reforma tributária, vai acabar com esses incentivos fiscais. E aí é uma grande ansiedade dos empresários. Que talvez eu possa até, a gente sabe que nós temos aqui professores especialistas, né? Ouvir um pouquinho do professor Douglas, por exemplo, essa questão, ou qual a opinião do professor Douglas em relação a essa questão também de tirando os incentivos fiscais. Eu até penso o seguinte, Minas Gerais, por exemplo, que está do lado do estado de São Paulo. Eu conheço pessoalmente muito a cidade de Extrema, Minas Gerais, e sei o quanto essa cidade, nas últimas 2 décadas, ela se tornou uma grande cidade até, por causa dos incentivos fiscais que trouxeram muitas empresas para Extrema. Mas veja que coisa, sabe que Extrema eu não tenho tanto receio, porque logisticamente a cidade de Extrema está ao lado do estado de São Paulo. Né? Então ainda tem uma logística, diria ali, mais apropriada em relação a outros lugares. Mas e os lugares que têm carência logística, tirando o incentivo fiscal? Como ficaria nesse caso, Douglas? Qual é a insegurança jurídica, né? Ou se não é uma insegurança jurídica, uma insegurança econômica e financeira de vários empreendimentos que foram feitos nesses estados, já contando com os incentivos. De fato que se você tira os incentivos, a margem é negativa e tem prejuízo. E eu digo isto como empresário, porque eu sei bem como funciona. Bom, Ricardo, a gente vem conversando isso, seja no nosso dia a dia empresarial ou na própria sala de aula, os impactos que isso vai gerar no reposicionamento das empresas perante o seu mercado consumidor. Qual que vai ser o objetivo da reforma tributária? Hoje nós temos ali a tributação gerada basicamente no local onde se inicia o negócio, onde se gera a operação. Então, ou seja, quando a gente olha para o ICMS, por exemplo, o imposto ele acaba sendo devido majoritariamente para o estado onde você efetivamente está instalado. E para que os estados possam ter ali, Josué, uma grande atratividade, é você ali conceder a figura do incentivo fiscal para que você gere empregos, gere oportunidades para aquela região se desenvolver. Então, ou seja, os estados, ao longo desses últimos anos, geraram todas essas regras de benefícios fiscais para atração de negócios. Indústrias montadoras indo para a Bahia. Indústrias do agronegócio se colocando no Centro-Oeste e com incentivos. Indústrias do setor de sistemas, sejam de sistemistas de autopeças, vindo para a região Sudeste, por conta dos incentivos. Então, dentro desse cenário, a partir do momento em que a gente desloca o recolhimento do imposto da origem para o consumo, e esse é um dos objetivos da reforma, é efetivamente você ter ali a receita direcionada para onde ocorreu o consumo. O que vai acabar acontecendo? Você vai ter regiões onde esses empreendimentos estarão instalados,
E esses empreendimentos tiveram ali efetivamente acordos com os governos estaduais, leis publicadas concedendo os incentivos, e aí nós tivemos em 2017 a Lei Complementar 160, que ela efetivamente regularizou a figura dos incentivos fiscais, trazendo a sua validade inicialmente até o ano de 2032. Então, ou seja, essas empresas que se instalaram nesses estados, Nordeste, Norte, Centro-Oeste, ou até mesmo no Sudeste, com os incentivos fiscais previstos nas legislações estaduais. Ocorre que em 2033, esses incentivos deixarão de existir. Então, o que vai acabar acontecendo? Aquele empresário, aquela indústria que se colocou numa região em que lhe foi atrativa por conta de incentivo fiscal, e ela sabe efetivamente que ela pode ter ali um destaque de ICMS no documento fiscal de 12% por fazer uma operação entre estados. Mas o estado lhe devolve 10% por meio de um crédito presumido. E ela tem ali um impacto efetivamente de 2%. Mas ela está lá na região no estado de Pernambuco. E ela recolhe 2% de ICMS, mas gera 12% de benefício de crédito para o destinatário. Só que ela tem um custo logístico ali de 4%. Então, ou seja, ela gera 12% de benefício para o destinatário e recolhe 2%. Então tem 10% ali de ganho. 4% de custo logístico, ainda tem 6% de custo do negócio. O que vai acabar acontecendo? Ela vai, dentro desse cenário, continuar tendo custo logístico de distribuição, mas vai deixar de ter um incentivo. Ou seja, dentro daquela posição que você mencionou, vai valer a pena essa empresa ainda continuar naquele estado, sendo que os produtos em que ela ali produz são consumidos em outras regiões? Então, muitas empresas que estão discutindo a questão de implementação de novos negócios, expansão de negócios, a reforma tributária fez repensar não só na questão tributária, porque num primeiro momento, quando se colocava na mesa, onde eu vou instalar um novo negócio? O primeiro ponto a ser avaliado é tributariamente, onde é mais vantajoso? E por outro lado, eu tenho operação logística aqui, eu tenho fluxo de distribuição, os meus fornecedores estão próximos, mas tributariamente é mais vantajoso eu estar nessa região. A partir do momento que eu elimino essa vantagem tributária, a questão logística vai ser fundamental, a questão da onde está o meu cliente vai ser fundamental. Então, ou seja, esses negócios vão ter que repensar novos investimentos, vão ter que repensar ali efetivamente estrutura de operações, ficar mais próximo do seu cliente. Então pode ser que ele não desative aquela unidade, mas outros investimentos de distribuição de produtos sejam feitos em regiões onde ele tem uma maior proximidade com o seu cliente. Ou seja, você que é do ramo contábil, você mudar o escritório de um local para outro, já é um trabalho, mas a gente efetivamente tem uma certa facilidade. Como é que eu vou tirar uma indústria de um local para outro? Isso tem uma certa morosidade até por conta dos investimentos. Então, nessa situação, eu não tenho dúvida que os negócios eles vão ser reposicionados de locais. E aí, dentro dessa figura, como os estados vão sobreviver a partir do momento em que aquela região deixar de ser geradora de emprego? Na reforma tributária, está previsto que nós teremos o período de transição entre 2026 até 2032. E esses incentivos sendo reduzidos gradativamente a partir de 2029. Só que a transição para os estados, para o recebimento dos recursos que hoje ele recebe e administra, e passará a receber por meio do comitê gestor, que vai juntar ali a figura dos estados e municípios, essa transição vai ocorrer em 50 anos. Será que os estados em 50 anos vão se preparar para poder fornecer uma infraestrutura, para poder fornecer ali a possibilidade de mais consumidores ir para aquela região, então receber imposto porque ele fornece infraestrutura? Muitos se perguntam, a região sudeste vai ter condições de receber
todos esses negócios que porventura podem sair de outros estados para cá, o que vai acontecer? Então isso efetivamente é um ponto de preocupação muito grande que as empresas estão efetivamente enfrentando. Eu não vou dizer só nesse ponto, falando, por exemplo, também de empresas menores que são do Simples Nacional. Essas empresas, a Giovana vai tecer aqui algumas considerações, essas empresas vão ser largamente afetadas. Só que elas, por vezes, se instalam próximo daquelas empresas que efetivamente elas atendem. Se aquelas empresas mudarem, tudo aquilo que está em volta também vai sofrer. E aí, Giovana, se a gente olhar, por exemplo, para a questão do Simples, a gente está falando da perda dos incentivos, então isso já vai colocar ali um reposicionamento de negócios. E quando a gente fala para o Simples, os impactos que ele vai ficar no Simples, aí eu, como a especialista do Simples aqui é você, eu queria também até trazer já esse cenário, colando aqui a questão dos incentivos e como o Simples também. Hoje todo mundo às vezes enxerga como incentivo, mas gera muitos negócios e tem ali efetivamente uma geração de mão de obra muito grande e vão ser impactadas. Bom, eu tenho refletido muito a respeito da questão das empresas do Simples Nacional, porque eu vejo de fato uma mudança muitíssimo significativa na estrutura do Simples Nacional, como ela está sendo colocada. Isso me faz lembrar também a época em que foi criado o Simples Nacional, porque de alguma maneira nós estamos voltando à discussão que ocorreu em 2006, 2007, quando o governo precisou fazer um ajuste na questão dos créditos transferidos pela empresa do Simples Nacional para empresas que estão fora do Simples Nacional. E me parece que esse assunto volta à tona agora. Aos alunos, os nossos antigos alunos que sabem muito bem aquilo que a gente fala em sala de aula, eu sempre menciono nos últimos anos a questão de que o Simples Nacional tem se convertido, tem se configurado em um regime que eu sempre brinco, híbrido. A partir da questão de que nós temos o excesso de sublimite do Simples Nacional, quando então a nossa empresa do Simples Nacional precisa recolher o ICMS e o ISS fora. Só que agora eu vou precisar modular de novo a minha fala, porque a gente já está no híbrido do híbrido, digamos assim. Então, agora, nós estamos passando por um período de uma grande modificação do Simples Nacional, motivo pelo qual, inclusive, várias entidades da classe contábil se mobilizaram para falar com o Congresso a respeito dos impactos, porque de fato nós temos uma estimativa de que em torno de 80% a 90% das empresas brasileiras são pequenos negócios. Se nós olharmos estimativas, empresas grandes no Brasil talvez não cheguem aqui a 600 empresas. De modo que nós temos um público muito grande, uma vasta quantidade de empresas do Simples Nacional que podem ser grandemente afetadas por justamente essa sistemática que agora se modifica de uma maneira, em primeiro lugar, que é o ponto. Nós passaremos a ter 2 regimes, né, que seria o regime único, que é o que já vigora hoje, e o sistema regular, onde a empresa do Simples Nacional poderá sim recolher IBS e CBS via não cumulatividade, como uma empresa dos outros regimes. Entretanto, aqui a questão e já vamos colar na fala do professor Douglas, hoje nós temos uma empresa do lucro presumido, do lucro real, que adquirindo mercadorias do Simples Nacional, ela pode tomar crédito, por exemplo, de PIS e COFINS à proporção de 9,25.
nós não teremos mais isso, porque a limitação ficará exatamente em relação àquilo que é pago dentro do Simples Nacional para IBS e para a CBS também, que é de fato a grande alteração. Na minha visão, então, sendo assim, a gente volta para aquela discussão que nós tivemos lá em 2006, quando o Simples Nacional foi criado e que não gerava direito à transferência de crédito pela empresa do Simples Nacional quando vendesse para a empresa fora. No sentido de dizer que é possível que as empresas, os grandes negócios que adquiram das empresas do Simples Nacional não queiram mais adquirir do Simples Nacional. E aí eu vou colocar a questão. Aquele público, aquelas empresas que estão ao redor das empresas maiores, em alguma localidade, se instalaram para que conseguissem fornecer para essas empresas maiores, e a viabilidade econômica dos negócios do Simples Nacional fica comprometida, dado que, na hipótese da empresa maior não querer comprar do Simples Nacional porque o crédito é menor, e aquela empresa pequena ter sido instalada naquele local justamente para ser atendida, o que é que acontece com aquelas empresas pequenas também? Porque é toda uma cadeia que se apresenta. Então, aqui é uma preocupação bastante significativa e talvez daquilo que eu avaliei até hoje de legislação publicada, a Lei 214, talvez seja o impacto mais significativo que a gente vai ter. E as perguntas são, dado que eu não tenho também as alíquotas também para isso, não consigo fazer cálculos para avaliar até que ponto, né, isso vai impactar a empresa do Simples Nacional. E eu recordo muito da época em que o Simples Nacional foi implantado, em 2006, a discussão era exatamente a mesma. Uhum. Os clientes, olha, Giovana, não conseguimos mais vender para empresas maiores porque eles estão questionando que nós não estamos transmitindo crédito. Nós utilizamos de algumas maneiras, tentando abrir o custo, naquele momento, abrir o custo, abrir o preço, demonstrando para aquela empresa maior que nós havíamos retirado o imposto ICMS, por exemplo, que naquela época vigorava 18%, 17% do preço, e tínhamos colocado o preço compatível com o Simples Nacional. Mesmo assim, houve recusa na aquisição de mercadorias por parte de empresas maiores do Simples Nacional. O que aconteceu naquela época, temo que aconteça também agora, que essas empresas do Simples Nacional acabem sendo, de alguma maneira, forçadas a sair do regime único, ou seja, recolhendo os tributos dentro do Simples Nacional, incluindo IBS e CBS, até o limite, o sublimite do Simples Nacional, e assim elas também possam ter um impacto na viabilidade econômica delas a partir de então. Porque nesse ponto, em primeiro lugar, nós precisamos ter claro que, em se tratando de Simples Nacional, as obrigações acessórias, que depois o Josué vai mencionar, são realmente menores, são simplificadas. A partir do momento em que a empresa do Simples Nacional passa a figurar em um regime regular, mesmo que seja para IBS e CBS, ela vai acabar aumentando, inclusive, a obrigação acessória. A minha pergunta meu questionamento que ainda não se tem resposta porque o tempo dirá. Essas empresas terão as condições internas, e eu nem falo só da questão financeira, mas as questões internas de manter controles para que se faça uma apuração de IBS e CBS, dado o contexto que elas vivem hoje? Esse na minha visão, é uma questão que nós vamos precisar trabalhar, e falávamos em outras oportunidades, Josué,
teremos muito trabalho na orientação dessas empresas, porque se nós temos a maior parte de empresas do Simples Nacional no Brasil, Simples Nacional, pequenos negócios de forma geral, e essas empresas, em geral, também dependem muito do profissional contábil para essas orientações, nós teremos um volume muito grande de orientações a serem feitas para esses empresários. Basta a gente lembrar o que ocorreu durante a pandemia. As pequenas empresas que não sabiam o que fazer com funcionários, que suspende o contrato ou não suspende o contrato. O que eu faço? Quais são os próximos passos? Sempre lembrando, estudos do Sebrae apontam, empresas do Simples Nacional, de forma geral, o seu empresário não tem um conhecimento assim tão vasto na gestão. Eles focam no negócio. Se a gente pegar estatísticas, esses empresários em geral são da área do comércio, talvez até um pouco também de serviços, mas eles focam muito naquilo que eles sabem fazer. Então, eu fico imaginando toda a carga de trabalho que os profissionais contábeis terão nesse momento para orientar, esclarecendo muitas vezes para aquele empresário que está ali sobrevivendo, porque muitas vezes nós, no lidar com alguns empresários, e falo com propriedade disso, eles querem que no final do mês a guia esteja paga e que eles tenham a tranquilidade de que os documentos estejam válidos, estejam sendo entregues de uma forma correta. Eles não querem muito envolvimento porque eles precisam focar no negócio. Então, haverá então um processo que nós precisaremos fazer de orientação para esses empresários, e me preocupa sim essa questão desses investimentos que foram feitos ao redor das empresas maiores, porque vamos lá, as empresas maiores de alguma maneira elas acabam se ajustando, elas têm uma estrutura maior para adequar talvez a saída de um determinado estado para ir para outro, mas essas empresas menores que investiram, e às vezes também é sabido, empresas de Simples Nacional, empresas menores, não têm tanto acesso a crédito como empresas maiores. E fizeram um investimento e agora, durante o jogo, muda a regra. Então, é uma preocupação que eu tenho refletido muito, e nós vamos precisar, sim, no nosso papel de professores, orientar esses nossos alunos que chegam para que eles também dentro dos seus dentro da sua atuação profissional saibam de que forma eles vão conseguir coordenar todas essas variáveis que a gente precisa estruturar para que eles consigam levar adiante. E claro, falávamos também anterior a nosso evento aqui, muito cálculo, colocar na ponta do lápis o que é que precisa ser feito, qual é que é o impacto financeiro, para verificar se realmente é viável permanecer no regime único, recolhendo IBS e CBS dentro do Simples Nacional, ou partindo para o regime regular, e que implica naturalmente maior nível de controles e obrigações acessórias, que inclusive acaba também gerando mais custo com a própria escrituração fiscal e contábil. Então esse é um ponto que para mim realmente é bem sensível e requer realmente que a gente preste atenção nos próximos passos, naquilo que vai sair de legislação. Se a gente for, dentro desse cenário, pensar que parece que a gente só está apontando as questões, vamos chamar assim, ruins, Josué, da reforma, ou menos chamativas, pelo fato de que mudanças sempre gera desconforto, e a gente sempre efetivamente tem que ficar ali atento a todos esses pontos, mas também a gente tem ali informações interessantes, como hoje
um determinado negócio, ele tem que ficar analisando que tipo de operação que ele gera crédito tributário. Com a figura da implementação da reforma, isso vai ser diferente. A tendência aqui é nós teremos um crédito amplo, ou seja, exceções que são ali efetivamente tratadas como de uso pessoal é que não gerarão crédito. Mas a gente então ali tem uma certa simplificação com relação a isso. A partir do momento que novos tributos então são criados, a gente tem essas figuras de cálculo novo por fora. Então hoje a gente não tem mais, olha, para calcular o ICMS eu incluo o PIS/COFINS, para calcular o PIS/COFINS eu excluo o ICMS. Então a gente também vai ter ali uma certa facilidade. Só que isso vai tudo refletir aonde? Como é que eu vou demonstrar isso na figura do documento fiscal? Não vou nem chamar nota fiscal. Vou falar aqui do documento, porque existem operações que hoje a gente não tem documento fiscal, uma operação de locação, por exemplo, em que você tem ali um contrato, um recibo, e essa operação vai passar a ser tributada pelo CBS e IBS. E a gente tem acompanhado que algumas orientações de como isso efetivamente vai ser demonstrado ao fisco têm sido efetivamente trazidas à tona, como notas técnicas, mas aí a gente tem que passar efetivamente essa informação para quem está acompanhando aqui, né, Josué? De tudo isso de uma forma muito próxima, ou seja, hoje a gente já tem uma série de campos que a gente precisa preencher na nota. Tem uma série de itens que a gente tem que tratar isso no SPED. E agora, o que você nos traz aqui com novos tributos tendo que ser calculados ao mesmo tempo com os tributos atuais e colocar isso tudo dentro de um documento? Qual que é a solução que você trouxe aí para a Receita Federal? Que pressão, hein, Douglas? Aí vem a bola aí para a gente chutar, né? Mas assim, efetivamente, eu estou aqui admirado, né, por tanta coisa que vocês têm colocado aqui. É claro que eu vou voltar ali no começo, se me permite, antes de falar da obrigação acessória, porque é mania nossa de professores, né? De discorrer, vamos discorrer, mas o empresário, o professor Ricardo Prado, ele colocou efetivamente dois problemas aqui. Você discorreu, Douglas, muito bem, sobre a preocupação das organizações das empresas que se instalaram em estados que dão benefício aí, diversos, né? Santa Catarina, Espírito Santo, Pernambuco, Minas. Você tem benefícios bastante na área de segmento industrial. Minas Gerais é um deles, campeão nesse segmento. Agora, os importadores que ficam ali, Santa Catarina e Espírito Santo, até Pernambuco, né? Também as empresas se instalaram lá, então, mas o Douglas traçou nisso muito bem. E aí há outro tema que o empresário trouxe aqui na mesa e a alíquota, né? E é muito importante dizer sobre a questão da alíquota, porque ela é a base imponível para fazer planejamento, para tratar ou para se preocupar qual o impacto. E é óbvio, assim, a equipe econômica se preocupou em divulgar algo, né, para que as empresas pudessem debater. Então, amplamente, a reforma não é uma coisa de agora, né? Então ela vem sendo discutida e até chamando aí as confederações, as federações, as indústrias para a conversa. E ali um estudo da própria equipe econômica que trabalhou por trás de toda a normativa traçou uma alíquota assim básica, até porque precisaria se discutir isso e medir, né, como é que os empresários iam tratar isso. Então, durante o transcorrer ali da PL 68, tanto no Congresso Nacional e depois no Senado, se tinha uma alíquota a 26,5, que inclusive está na emenda constitucional, perdão, está na Lei Complementar 214, né, que fala ali do período de transição e que isso pode, né, ser alterado. É verdade que o Senado precisará se reunir e divulgar a alíquota efetiva. Porém, a gente tem ali uma média, para falar para
por empresário já divulgado, de 26,5, que no Senado discutiu ainda em alguns regimes para carne, que chegou até 28 ali. Isso foi divulgado. Para quê? Inclusive, essa divulgação ela é tão importante que aqui na casa nós temos um professor, um doutor aqui, que eu tive o privilégio de estar do lado dele com uma equipe de outros professores, modulando, planilhando um segmento que foi discutido no Senado, exatamente o segmento dele na monofasia, se esse segmento valeria a pena ficar no monofásico ou trabalhar o critério de não cumulatividade plena mesmo, de receber os créditos. Então, Ricardo, é assim, existe sim, e aí é necessário, as empresas precisam trabalhar em cima dessa mediana 26,5, que seja 28 e que seja, ontem também fazendo uma live, até o aluno falou, não, já está 32. Ora, realmente é preocupante, mas então é necessário que se faça esse planilhamento, que se faça essas medições. A gente tem as tabelas do Simples Nacional divulgada. Eu estava também trabalhando formação de preços, então se o Simples Nacional migrar e optar pelo regime normal de CBS e IBS, então você tem que tirar ali aquela carga do Simples e jogar a carga, seja 28, 26,5 e fazer essa medição. Então, de fato, eu diria para você que o empresário já tem condições de trabalhar e já era para estar trabalhando essa carga tributária. Porque a lei vem traçando aí os regimes que têm benefício. O Simples Nacional, ele é preservado, exceto se ele aderir o CBS e IBS. Todavia, as demais empresas, e aí sim, a gente tem um problemão sério aí. Por quê? Porque, na verdade, quando a professora Giovana ela coloca sobre o Simples, ou quando a gente coloca os regimes tributários, a intenção da reforma é tirar essa anomalia que foi ocasionada por vários outros regimes, até o lucro presumido está na mira. Então, a quantidade além de benefícios, além de regimes tributários, causou uma disparidade no sistema tributário, trazendo valores demasiadamente residuais, alguns com excesso de crédito, outros com dificuldade, enfim. O problema é que então vem uma lei mudando, né, tirando todo esse modelo de regime tributário e trazendo basicamente esses 3 tributos novos, o IBS, a CBS e o IS, chamado então de um IVA dual, né, que é o IBS-CBS, e aí de tabela o imposto seletivo para talvez penalizar aí as empresas que atuam com produtos ou importam ou fabricam produtos agressivos à saúde ou a própria meio ambiente, tá? Então, a alíquota efetivamente é possível trabalhar. Não vejo razão para se desesperar em termos de diferença do que foi divulgado, até porque isso causa uma insegurança, inclusive na tramitação toda da norma. A gente já está trabalhando com isso, a gente trabalha com formação de preço, e aí o professor Douglas colocou que realmente a gente tem um período de transição bastante intenso, porque você forma preço por dentro durante algum período e vem esses tributos IBS, CBS e até o IS, dependendo da empresa, por fora. Então, efetivamente, o empresário precisa estar atento que existe sim uma medição e precisa fazer cálculos, né, para efetivamente identificar se continua no Simples, dependendo da sua cadeia de distribuição ou de prestação de serviço, se efetivamente ele está em algum segmento. E é tão sério isso, e aí só permite eu fazer um finalzinho da minha fala, porque quem está nos ouvindo até precisa saber desse choque que a gente vai ter. Quando o professor Douglas fala, nós teremos uma base de crédito ampla, né? E até o discurso até da Receita Federal, né? O problema é que quando a gente tem uma base de crédito ampla, é porque alguém pagou sobre essa base. Então a gente tem uma base tributável também ampla. Se eu tenho crédito amplo é porque alguém pagou sobre mais também. Então, qual é o choque? O choque a gente vai precisar esquecer
circular mercadoria, precisar esquecer prestar serviço e vai precisar esquecer oferir renda ou faturamento. Tem que, né? Por quê? Porque se a base é ampla, ele está falando serviços e bens. Entende-se como serviço tudo aquilo que não é bem. Pronto, aí bagunçou tudo. E outra, se a gente está acostumado com ISS 5% hoje, esquece disso. Você está acostumado com ISS 5%, não existe mais ISS. Existe um IVA. Esse IVA sendo 28,5% ou 26,5%, ele é sobre a sua atividade. Se prestador de serviço, vai arcar com tudo isso. Se é locação, enfim, intermediação de negócio, vai arcar com essa carga. Exceto alguns regimes que a lei complementar ela trouxe. E aí, em termos de obrigação acessória, depois eu falo, é que o problema no Brasil são as exceções. Então, simplificação com exceção é complicação na certa. Mas eu vou deixar para vocês aí discutir, depois eu volto para o Douglas. Obrigado por você jogar a bola aqui, mas eu vou, como a minha fala está extensiva e respondendo efetivamente o Ricardo, certamente lá, para não assustar demasiadamente a quem nos ouve, mais para frente eu falo o que acontece com os documentos fiscais e, inclusive, as obrigações acessórias. Deixa eu colocar um ponto que o professor Douglas me fez pensar. Nem tudo são espinhos. De fato, eu concordo muito com o professor Douglas, comenta que existem desafios e tudo mais, mas existem alguns pontos que eu vejo com muito bons olhos a alteração dentro do Simples Nacional. Isso tem muita relação com o que o Josué está comentando a respeito da base ampla. Vamos imaginar uma empresa, nós falávamos antes, setor de transporte. Digamos uma empresa de transporte que esteja no Simples Nacional, que, por exemplo, trabalhe com transporte de carga municipal ou intermunicipal. Hoje, IBS, ICMS e ISS, existe, claro que o sistema todo faz o cálculo, mas a lógica é, tributa no anexo 3, que é de serviços, se for transporte intermunicipal cuja incidência é ICMS, eu preciso tirar a alíquota do ISS do anexo 3 e acrescentar do anexo 1 do ICMS. Quando a gente estiver no modelo IBS, CBS, não tem mais isso, por exemplo. Então, esse é um ponto que a gente consegue visualizar uma simplificação clara. Um outro exemplo que sempre gera dúvida em sala de aula, muitas vezes no dia a dia passa batido, porque a gente conta muito com os sistemas, mas como nas nossas aulas a gente faz muita coisa de cálculo na mão, essas dúvidas aparecem. A própria formação da alíquota efetiva, ou mesmo do cálculo do fator R, que depende da receita bruta dos últimos 12 meses. Esse ponto foi alterado na legislação para facilitar. Porque hoje, vigorando hoje, como funciona? Eu calculo a receita bruta, calculo o Simples Nacional com base na receita bruta dos últimos 12 meses. Começando pelo mês anterior, que não necessariamente está fechado. A legislação veio fazer o quê? Com a reforma tributária. Eu passo a usar os 12 meses anteriores ao mês anterior. E isso facilita, por exemplo, para cálculo do Simples Nacional, para cálculo do fator R, inclusive para fazer o cálculo do percentual a ser transferido de crédito e mencionado no documento fiscal. Perfeito. Então, esses dois exemplos ficam, para mim, muito claros que se trata, sim, de uma simplificação. Então, nem tudo são
somente notícias ruins. Existe sim uma clara e estudando muito, fica muito clara a intenção do legislador com a simplificação. E aqui eu trouxe 2 exemplos muito claros nesse sentido de simplificação. Fora provavelmente outros que eu ainda não consegui perceber, mas logo, assim, primeira visualização na legislação, já consegui ver transporte é um setor que vai ficar mais fácil para calcular. Só um ponto, assim, a simplificação, ela pode custar caro para alguns, e aí, assim, não dá para resolver todo o problema. Então, quando você deu um exemplo aí de transporte municipal e intermunicipal, eu sempre falo desse exemplo. Tem empresas, a concessionária ela vende peças e ela presta serviço de assistência técnica dos veículos. A gente encosta o veículo lá e ele vai fazer a manutenção, ele vai cobrar com nota fiscal de ICMS a mercadoria e vai cobrar a prestação de serviço. Olha que interessante. Então, os negócios dessas organizações, ela permeia ali em 60% venda de peça, 40% de serviço e às vezes 60% de serviço e tal. O problema é que o serviço é 5% a carga, mas PIS e COFINS, mas falando ali do PIS e COFINS, eles são iguais dependendo do regime da empresa. E no ICMS, ela vai pagar 18% ali dependendo do estado. Ocorre o seguinte, na virada da chave, esquece esse 5%. É tudo igual. Então, ela certamente também será impactada. Tudo igual porque não existe esse cenário esse é prestar serviço, esse é circular mercadoria. Isso é serviço e mercadoria sendo tributado por um IVA a cargo tal. Tudo bem? É só isso que eu quis complementar. E essa tua fala faz muito sentido, porque a partir do momento em que se estabelece que um princípio a ser alcançado com a reforma tributária é a simplificação, outros tantos realmente ficam para trás. E nem todos os setores, nem todas as atividades se beneficiam. De alguma maneira, alguém vai ter algum tipo de ônus. É fato. Mas se a gente olhar aqui dentro dessa figura, falamos de base ampla sem segregação, que hoje tem segregação. Tributo devido no destino. Não cumulatividade ampla. Período de transição que se inicia em 2027, com a extinção do PIS e COFINS e com a entrada do CBS. 2029 começa a transição do ICMS e ISS reduzindo gradativamente e finaliza em 2032. Mas o que pode acontecer, Ricardo? Eu posso ter saldo credor de PIS e COFINS. Eu posso ter saldo credor de ICMS. E eu estou falando que o tributo vai ser extinto e eu vou ter esses tributos ainda sem completa utilização. Na reforma, como é que as empresas efetivamente podem atuar para, apesar de termos os benefícios de, ter um crédito amplo, uma tributação sobre uma base única, hoje eu não preciso ficar olhando, é serviço, eu vou para a legislação do ISS, é mercadoria, eu vou para a legislação do ISS, tem operações que eu nem tributo um ou outro, mas tenho que tributar PIS e COFINS. Não, aqui a gente vai ter uma base só. Tributo formado por fora. Tem simplificações, mas eu ainda vou ter que lidar com o sistema atual. E nesse sistema atual, quem tem créditos, quem apura no sistema não cumulativo e está muito preocupado, eu não consigo utilizar os créditos, ou eventualmente eu estou fazendo um trabalho de identificação de créditos. Qual que é a recomendação que a gente pode trazer para esse tipo de administração, para esse tipo de companhia? Olha aqui, como empresário, você aluno da FICAP, aluna da FICAP, quero deixar um recado aqui, importantíssimo. Eu enxergo essa reforma tributária como a vez e a hora do protagonismo do contador e da contadora, né? A professora Giovana nos trouxe isso quando ela estava falando aqui já, falando da preocupação que ela tem do contador passar as orientações para os empresários do Simples Nacional. Se a gente fazer uma linha de raciocínio aqui muito rápida, deve ter por volta de 23 milhões de CNPJs ativos no Brasil. Dos 23 milhões, 16 milhões é MEI, microempreendedor individual. Por volta disso, deixe os MEIs de fora. Pega só as empresas do Simples Nacional, lucro presumido e lucro real, né? De fato, aluno da FICAP,
especialize-se bastante sobre a reforma tributária. Eu vou dar uma dica aqui, que está chegando no momento que a gente tem uma classe de contadores, de escritórios de contabilidade, que já é da velha guarda. E eu falo muito, eu sou jovem há mais tempo, não vai me chamar de velho aqui, né? Eu sou jovem há mais tempo e falo muito com os contadores da velha guarda. Eles dizem para mim, Ricardo, estou cansada, né? Quero deixar os jovens fazer esses 7 anos de transição e não estou disposto e não estou disposta a fazer esses 7 anos de transição e quero vender coco na praia. Eu falo, puxa vida, né? Será uma tristeza perdê-los na classe contábil, mas por outro lado fico contente, satisfeito de ver que já adquiriu um imóvel ali na praia para poder apenas vender coco na praia, né? Mas dado essas devidas proporções, é a vez e a hora do protagonismo dos contadores. Então, os empresários estão atrasados, né? Justamente por causa dessa pergunta que o Douglas acabou de fazer. Se em 2027 acabar o PIS e COFINS e uma empresa tiver saldo credor, sabe como que se resolve essa questão? Sendo aluno da FECAP assistindo a aula desses professores. Por quê? Porque na pós-graduação, por exemplo, do professor Josué, um mestre aí da área de indiretos, você poderá aprender que o PIS e COFINS acabando e ainda tendo saldo credor de PIS e COFINS, e se eu já souber disso hoje, é possível adotar algumas operações ou até mesmo acelerar algumas operações para, de repente, você começar a monetizar esses saldos credores de PIS e COFINS. Então, professores da FECAP, professor Josué conhece uma empresa exportadora que está acumulando muito saldo credor de PIS e COFINS. E aí ele está na sala dos professores tomando um cafezinho com a professora Giovana, que conhece uma outra empresa altamente devedora de PIS e COFINS. Num cafezinho, eles conversando, apresentam sócios de ambas as empresas. E aí ambas as empresas começam a pensar assim, mas espera aí, se de repente a gente fizer uma reorganização societária e ambas as empresas, a empresa que tem altos saldos credores de PIS e COFINS, fazer, ainda que seja uma fusão ou uma incorporação, com a empresa que é altamente devedora de PIS e COFINS, eu consigo acelerar a monetização de saldos credores de PIS e COFINS antes mesmo de 2027. Então, perfeito. Os empresários estão atrasados. O professor Josué deixou claro para nós aqui que, muito embora a alíquota ainda não seja uma alíquota divulgada, mas ela já existe nos bastidores. O professor Josué já faz cálculos de precificações já para as empresas e vários consultores também. Então, respondendo a pergunta, né, tem que usar o conhecimento. Então, agora é a vez e a hora do protagonismo dos contadores e das contadoras. Sem dúvida. Que sempre ficaram ou gerando guias ou fazedores de obrigações acessórias, e o nosso professor Josué, ele tem o trabalho dele, né, de mestrado é de obrigações acessórias, e as obrigações acessórias são tão importantes quanto as obrigações principais, ou até mais, eu diria, né? Então ela não está num grau menor ou maior, mas, de fato, o que fere o caixa das empresas é pagar os tributos, ou deixe de entregar as obrigações acessórias para ver o tamanho da multa que chega também. Então, além de ser o protagonismo dos contadores, é a hora de usar todo o conhecimento das ciências contábeis ao seu favor. Somente um contador é que pode assinar um laudo de incorporação, de cisão. Quais contadores que a gente acha no mercado que estão ali aptos a fazer um laudo de cisão, de incorporação e assinar com seu CRC? Garanto que os alunos da FECAP que estudarem com afinco terão essa possibilidade. Então, muito boa pergunta e muito boas possibilidades de acelerar o saldo credor, a utilização do saldo credor, não só de PIS e COFINS, mas também de ICMS, antes que eles acabem. Gente, eu sei que o bate-papo é bom,
a turma é boa, o tema é bom, mas eu acho que a gente está ali muito próximo já de ir para o nosso encerramento. Então, o que eu, assim, eu sei que a gente tem aqui muitos pontos, muitas informações, então eu acho que a gente poderia, para concluir aqui, cada um com uma fala ali de forma objetiva, trazer ali as suas recomendações, os seus pontos, ou seja, o que efetivamente a gente aborda isso em sala de aula. Isso a gente tem discutido muito com os alunos. A reforma tributária está lá na Lei Complementar 214, mas nós estamos no dia a dia ali na sala de aula já discutindo o hoje e o futuro. Então, ou seja, vamos deixar uma mensagem aqui bem bacana pro pessoal, e eu vou me permitir deixar a professora Giovana para fechar essa mensagem com chave de ouro, né? Para que ela possa estar ali também fazer as considerações finais, mas eu vou querer primeiro, Josué, eu quero te ouvir o que você efetivamente dentro desse cenário traz aí de recomendações. Bom, primeiro assim, é um privilégio ser professor aqui na casa, na FECAP, até porque quem milita no ensino, ele aprende muito. E a FECAP recebe profissionais, inclusive de mercado. Nós recebemos aqui em sala de aula muito gerente de controladoria, né, custos. Isso aí é um privilégio para nós, professores, ter o contato com esse público, né? Então, isso é muito gratificante. E se falando em reforma tributária, existe toda uma preocupação na nossa coordenação, na nossa diretoria, e a gente tem realmente, efetivamente, se reunido para que a gente munir os profissionais que chegam e já estão sentindo isso, né? Nas suas empresas, nos seus negócios. Então, primeiramente, reforçar isso. A casa é importante, até pode fazer uma visita, pode assistir uma aula, né? É muito bom. Eu fiz o mestrado aqui, tive o privilégio de fazer o mestrado nessa casa, e pós-mestrado a gente continua, não só eu, como a professora Giovana, continua dando aula, né? Isso é um privilégio, a casa valoriza aí os profissionais que por aqui passaram. E dentro do que o Douglas, ele sempre vai cutucando a gente aí, entrega tudo aí, rapaz, né? Então, a gente está realmente acompanhando as mudanças dos documentos eletrônicos, documentos fiscais, já foram publicados nota técnica, até, Douglas, por questões assim, o seguinte, o comitê gestor, ele teve por obrigação, porque está na lei complementar, olha, por favor, acione aí, avise os contribuintes o que muda, já traz aí. Então, foi divulgado em agosto de 2024 as mudanças efetivas nos documentos, até para as empresas de área de tecnologia e enfim, se adaptarem, porque no próximo ano está longe, está aí. 2026 já teremos as alíquotas testando esses documentos. Então, eu sempre digo o seguinte, a obrigação acessória, se você estudar ela, você vai compreender a complexa legislação. Então, a nota fiscal eletrônica, ela traz diversos novos campos, né? Aí parece que não, mas ele vai trazer só o IBS, CBS e o IS. O problema são as exceções, e aí nós temos classificações de situações tributárias, vendendo para segmento diferente, vendendo para base reduzida, isenção, diferimento, tudo isso continua vivo com os novos tributos. E digo mais para assustar o pessoal, como a gente tem uma base ampla, a nota técnica trouxe o seguinte: se o seu cliente atrasar, ele vai pagar juros. Você vai cobrar juros dele? Sim. Emite-se uma nota de débito de juros. Caramba! Aí ele que pagou juros, ele falou assim, bom, se eu estou pagando juros e tem um tributo aí, então eu vou querer tomar crédito. Então emite-se uma nota de crédito para você tomar o crédito. É o chamado, porque vai ter apuração assistida, e eu sempre digo que a apuração assistida é literalmente o governo assistir os contadores, fazer a apuração para ele. Então,
o excesso de documentos, aí a gente vai ter vários eventos, XMLs, corre para lá, corre para cá, enfim, ele vai cumprir realmente essa promessa da apuração assistida. Mas para chegar até lá, na verdade o contribuinte é que vai ter que inserir todos esses dados, a começar então pela nota fiscal eletrônica e também a nota fiscal eletrônica de serviço. A nota fiscal de serviço, ela tá prescrita na lei complementar. É o seguinte: atenção, Distrito Federal e município, se adequem o seu sistema a entrar na nota fiscal eletrônica. Por mais autonomia constitucional que você tem, dizer eu não vou entrar, o problema de não entrar é o seguinte: o comitê vai precisar passar a grana para vocês. Como é que eu vou passar a grana se eu não tenho um sistema unificado de documento que é aceito, que é o XML, a nota fiscal? Então, eu estou dando esse recado, você me deu aqui para eu fazer as minhas considerações. Então, a gente tem um momento de transição bastante sofrível, né? A gente vai viver com os tributos anteriores e com os novos. Então, em termos de obrigação acessória, está sinalizando, sim, que os documentos, eles serão realmente a base de sustentação para os bancos de dados da Receita Federal e também das outras administrações tributárias, para fazer essa apuração chamada apuração assistida. Tá bom, gente? Fica triste não. Agora, não deixe de estudar, porque o estudo, o conhecimento, ele lança fora todo o medo da mudança. Tudo bem? Beleza, obrigado. Bom, eu só aqui para concluir, a gente falou aqui de diversas situações, mas ainda tem os regimes específicos e diferenciados. Então a gente falou das regras gerais, mas existem segmentos que terão alíquotas reduzidas, existem segmentos que terão regras específicas, combustíveis, bares, restaurantes, aviação, alguns setores de transporte, em outras palavras. Tudo isso que a gente está discutindo aqui, a gente leva para a sala de aula e discute efetivamente os impactos que isso vai gerar nas operações. Então, você que está nos assistindo, vem para a FECAP, vem discutir aqui com a gente, vem aprender aqui com a gente e tragam esses pontos para que nós possamos, inclusive, aprender junto com vocês. É um assunto novo, é um tema novo e que efetivamente a gente tem condições aqui de discutir e trazer essas informações. Então, também foi muito bom participar aqui com vocês, mas antes de a gente encerrar, a gente tem que ouvir também, Ricardo, o que você traz aí de insights para esse público que está aqui nos assistindo? Bom, primeiro é uma satisfação grata, né, estar com esses professores brilhantes aqui da casa FECAP e obrigado por estar aqui na FECAP também hoje. Em rápidas e breves palavras, né, apenas eu digo o seguinte: estudar, a gente tem que estudar para sempre, né? Nunca vamos parar de estudar. Estudar, e muitas coisas ainda estão por vir, estão por acontecer, e uma delas é o próprio Comitê Gestor do IBS. Então, todos não deixem de acompanhar, que ainda está para ser votado no Senado, né, o PLP 108, que traz o Comitê Gestor do IBS, que vai ser o novo guardião, o novo, né, a nova Receita Federal, que não é a Receita Federal, mas que vai administrar o IBS, né? Então acompanhe, porque vai ter que ser votado e aprovado no Congresso Nacional esse ano. Porque senão, a partir de 2026, ainda não tem o Comitê Gestor do IBS, não tem como ser administrado o IBS, né? E aí eu passo a palavra aqui já para a professora Giovana para finalizarmos esse evento de hoje. Foi um prazer recebê-los todos aqui, Josué, Douglas e Ricardo, e convocar, né, chamar os alunos, os participantes desse evento, para que se junte a nós nessas discussões que já estão em andamento, até porque nós, em sala de aula, acompanhamos as votações dos projetos do ano passado, no finalzinho do ano. Então, nós estamos aqui preparados para recebê-los aqui na FECAP. Muito obrigada e até o próximo evento.